quando se dá um tiro no próprio pé. É o que os pistoleiros intelectuais da oposição nova e da oposição velha de Itabaiana estão fazendo nas redes sociais e no rádio, mentira, dando um tiro no próprio pé. Quando eles falam sobre algo que não foi feito ainda, esquecem que os seus patrões passaram pela prefeitura e não fizeram. Quando eles criticam, por exemplo, uma obra da atual administração, eles estão fazendo a população lembrar que os seus patrões passaram, foram prefeitos e não fizeram. Quando eles falam sobre salários, aí é que o tiro não é mais no pé, no peito. Porque ninguém, desde a fundação de Itabaiana, priorizou tanto o servidor como o atual prefeito. Prefeitos que passaram e que atrasaram 2, 3, 4, 5 parcelas ou 5 folhas de salários. E prefeitos e prefeitas que passaram, né, pelo município. Os prefeitos que tiveram a oportunidade e que não fizeram. Não fizeram, por exemplo, pagar os direitos dos professores. Aí quando esses meninos lembram questões salariais de professores, eles estão lembrando que da época da Via Sacra, lembra não? Vamos lembrar daqui a pouco. Teve Via Sacra aqui, porque os direitos dos professores não eram respeitados. Os salários não eram pagos em dia. Algumas oportunidades, professores até ocuparam o prédio da prefeitura e fizeram feijoada. Lembra disso? Pois é. Por quê? Porque quem estava no comando da prefeitura não respeitava o direito dos professores. Professores que agora recebem dia 22, geralmente antecipado, recebem o piso salarial e têm todos os seus direitos devidamente respeitados. Os patrões desses meninos, cheirando a álcool, que fazem rádio com irresponsabilidade e usam as redes sociais para mentir, esses patrões tiveram a oportunidade e não fizeram o que está sendo feito hoje. E aí, eles acabam dando um tiro no próprio pé. Usam até vinhetas do Jornal Nacional. Imaginem, sem autorização da Rede Globo. Meninos, tenham juízo. Vem processo por aí. Não se pode utilizar vinhetas de outros órgãos de comunicação sem a devida autorização. A música até pode, mas não com o crivo da Rede Globo. Um dia vocês aprendem a fazer jornalismo e comunicação. E de marketing, vocês não entendem absolutamente nada. Aliás, estão dando um tiro no próprio pé de novo. Estão publicando que foi assinado um TAC, que é um termo de acordo, né, com o Ministério Público, entre esse Ministério Público e o prefeito Valmir, para realização de concurso público, redução de cargos contratados e por aí vai. Ora, o prefeito já realizou um concurso público. E um concurso público que foram aprovados quem verdadeiramente estudou para ser aprovado. E não pessoas que nem escrever sabiam. Pessoas analfabetas, lembram? Esse tempo de responsabilidade passou. Mas os meninos, garotos de recado das duas oposições, insistem em fazer o povo lembrar dos tempos que Itabaiana vivia nas manchetes policiais. Porque até analfabeto passou em concurso público. Lembram disso? Todos os prefeitos que passaram tiveram seus cargos comissionados e os seus contratados. Mas teve um deles que assinou um TAC e não cumpriu. E foi multado em 6 milhões. Lembra disso? Mas esse ex-prefeito tem uma equipe de pistoleiros intelectuais que vivem fazendo o povo lembrar da sua época, da época da irresponsabilidade administrativa, da época do salário atrasado, da época da Via Sacra, da época da ocupação do prédio da prefeitura. Salário dos professores esse mês vai ser dia 21 e o restante dia 28. Pronto. Então, meninos, os prefeitos de vocês não fizeram isso. Veja, salário dos professores esse mês dia 21. Os demais dia 28. Não é a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Diversas vezes o prefeito Valmir Francisquinho fez exatamente isso. Antecipou salários. E nunca pagou o salário atrasado. Reajustou o salário em 7% no último ano. Coisa que
Os prefeitos que vocês defendem não fizeram. Então, meninos, assinar um termo de acordo não significa que esteja sendo praticado ato ilegal. Porque a Prefeitura de Itabaiana, na atual administração, tem em sua estrutura comissionados e contratados dentro da legalidade. Mas o Ministério Público prefere, e é um direito que cabe a ele, que esses cargos sejam preenchidos por aprovados em concurso. Pronto, o prefeito vai fazer. Porque ele obedece às leis. Diferente daqueles que não fizeram, apesar de assinarem no Ministério Público esses taques que não foram cumpridos e aí foram multados porque não cumpriram com o que assinaram. Na realidade, eram prefeitos que não tinham o mínimo de responsabilidade. Porque você distribuir cheque sem fundo da própria prefeitura é você não ter responsabilidade. Você permitir que se construa casas, piscinas na Caueira, por exemplo, em casas de parentes, é irresponsabilidade. Não é da administração de Valmir, meninos, que está sendo investigada e já tem muito tempo e continua sendo a questão das casas populares em Itabaiana. Nós vamos relembrar isso aqui. Vou fazer questão, inclusive, de ouvir alguém que está envolvido nessa investigação. Doa quem doer, quem for podre que se quebre. Quem agiu errado que pague pelo seu erro. Ou seja, nós vivemos em Itabaiana uma época de regularidade. Porque é uma fiscalização em cima da outra. E não descobre nada de errado. Absolutamente nada. Nenhum dolo e nenhuma ação praticada pelo prefeito ou pelos seus secretários. Ou seja, uma administração que se notabiliza não somente pela transformação da cidade no canteiro de obras, pelo pagamento dos salários em dia, mas também e principalmente pela aplicação do dinheiro público com responsabilidade e com honestidade. Então, meninos, quando vocês usarem as redes sociais ou as emissoras de rádio do Rádio Mentira para criticar o atual prefeito por alguma coisa, lembrem primeiro ou se informem primeiro se os seus patrões que foram prefeitos fizeram a mesma coisa. Porque vocês vão descobrir que os seus patrões, sim, agiram com irresponsabilidade, coisa que o atual prefeito não faz. Ferreira, pois não. Um ouvinte ligou para aqui para lembrar que teve um administrador aqui municipal que de uma vez só demitiu 500 pessoas. Pronto. Os senhores estão lembrando que administrações passadas, que uma delas demitiu mais de 500 pessoas. Então nós vamos lembrar isso nas redes sociais. Meninos, aprendam a fazer marketing. Porque o marketing do mal, a mentira por si só se destrói. Mais que isso, faz o povo de Itabaiana lembrar o tempo do atraso que os seus patrões dirigiam a prefeitura. Faz lembrar prefeitos que saíam de casa, moravam na esquina da prefeitura e andavam de carro com o vidro fechado, com o ar-condicionado ligado, para não pegar na mão do povo. Lembram disso? Vão lembrar o tempo que administrações só permitiam andar nos ônibus do transporte escolar quem votasse naquele grupo. Meninos, o tempo do atraso já passou. E eis que tudo se fez novo com a administração do prefeito Valmir. Essa terceira via, construída através do trabalho. Construída através da retidão, da conduta correta, das ações que beneficiam o coletivo. Porque quando o prefeito Valmir determina a pavimentação asfáltica de uma rua, ele não manda, ou de um bairro, ele não manda saber quem é que vota ou quem não vota no grupo dele. O Carrilho foi todo pavimentado. A Agrovila foi toda pavimentada. O Campo Grande está sendo todo pavimentado. A Queimada está sendo pavimentada a só. Enfim, o benefício é para todos. Quando ele paga os salários, como vai pagar agora, dia 21, para todos os professores. Ele paga para todos os professores e não somente para aqueles que votam no seu grupo. Coisas que aconteciam totalmente diferente na época que os seus patrões administravam a prefeitura. Porque naquela época se administrava para um grupo político. A grande raiva da oposição de Itabaiana, antiga,
da velha e da nova, é que hoje se administra para todos. E o dinheiro dá. E o dinheiro é suficiente para encher a cidade de obras, pagar salários e fornecedores em dia. O prefeito Valmir não demitiu 500 pessoas, como outras administrações fizeram. O prefeito não sacrificou o trabalhador municipal, que chegou a passar fome porque não tinha dinheiro para comprar o alimento, devido ao atraso de salário. Professores que não tiveram os seus direitos respeitados e ocuparam o prédio da prefeitura, não foi em uma administração não, foi em uma, em outra e na outra também. Então, meninos, vocês estão tirando o lodo das administrações dos seus patrões para querer transformar a administração atual, ou jogar o lodo na administração atual. Não pega, porque a administração atual é correta e não vai receber essas mazelas que vocês tentam colocar. Porque o povo de Itabaiana sabe hoje quem é quem. Sabe quem trabalha, sabe quem rouba, sabe quem desvia dinheiro público, sabe quem constrói piscina em casa de parente, em praia, sabe quem constrói casa popular, sabe quem desvia dinheiro de matadouro. Hoje o povo de Itabaiana sabe quem tem competência e quem não tem competência. Não é à toa que hoje quase 90% da população de Itabaiana aprova a administração do atual prefeito. Vocês precisam ainda de muito chão, de muitos quilômetros, para, com as suas mazelas nas redes sociais, enlamear uma administração que é tida como uma das melhores do Brasil. Talvez isso é que vocês não consigam engolir. Porque são pessoas más que acham que o pior tem que acontecer para que elas se deem bem. Ou seja, torcem para que tudo que seja feito agora seja feito errado, para que eles possam voltar um dia ao poder. Não, isso não vai acontecer. Vocês ainda vão ter que comer muita farinha para fazer o que é feito hoje na administração atual pelo município de Itabaiana, que moralizou o município. Vocês lembram do pórtico? Ah, lembram. Era um emaranhado de arames. Porque passou prefeito e não fizeram. A incompetência não deixou. O prefeito Valmir concluiu. Aliás, fez a obra, porque ali não tinha nada. Vocês lembram do CESP? Não passou por um prefeito só, não. Passou por um e pelo outro. E não fizeram. Deixaram que os viciados tomassem conta de um prédio público. Roubaram o telhado, roubaram ar-condicionado. O prefeito da responsabilidade assumiu e fez. Inclusive, com mais de 400 mil de recursos próprios. Aí, quem saiu e não fez isso, eu não tive tempo. É mentira. Você não teve competência para fazer. Né? É diferente. Você lembra, a escola de João Leno também não passou por um só prefeito, não passou por um e pelo outro. E não fizeram. E o prefeito Valmir foi lá e fez. Sabe por que fez? Porque aplicou o dinheiro público com responsabilidade. Porque tem compromisso com o coletivo. Mas os patrões de vocês passaram e não fizeram. Nem o pórtico, nem a João Leno, nem nada. Praticamente nada. É ou não é? Ou não é ou não é? A Praça da Juventude fizeram ou não? A Praça de Eventos fizeram? Não, não fizeram. Sabe, a Mangabeira começaram e não terminaram porque são incompetentes. Deixaram lá o povoado abandonado, cheio de mato. Sabe quem fez a obra? Valmir de Francisquinho. Então, começar a obra e não terminar não é falta de dinheiro, é falta de vergonha. É falta de competência. Aí, esses meninos, que geralmente produzem isso, não têm o mínimo de responsabilidade. Eu acho que não é nem culpa deles. Porque eles são tão amadores, que eles não lembram que quando fazem isso, dão um tiro no pé do patrão. É ou não é? Aliás, meu caro Carlos Orelha, o Rádio Mentira disse que o prefeito Valmir forçou o secretário a gravar um vídeo. O prefeito nem falou comigo. Ele nem ligou para mim sobre isso. Eles acham que eu sou... como é aquele bonequinho que faz assim, você aperta, vai, mano, é gostoso? Como é? Marionete. Acham que eu sou marionete, né? Não sou eu que digo, se o meu patrão mandar eu me jogar da ponta embaixo, eu me jogo. Isso é ridículo. Isso é absurdo. Um profissional, ou que se diz profissional, dizer uma coisa dessa.
Pois se alguém mandar eu me jogar de cima da ponte, eu mando ele se jogar. Jogo você. Pode ser quem for. Você tá entendendo? Então, com Carlos Ferreira não tem marionete nem forçar a fazer. Gravei o vídeo porque achei que devia gravar. Porque vocês que fazem os recados da oposição começaram a tentar me colocar contra o prefeito. E eu fui e gravei sem fazer. E ficou bonito o vídeo, não ficou? Ficou bem feito pra caramba. Já teve mais de 3.000 visualizações. Não é? Então, essa liberdade é que vocês não têm. Eu não sou obrigado a seguir tudo aquilo, né, que quem está hoje me comandando profissionalmente vai seguir. Agora, peço por ser fiel, por exemplo, como eu pedi. Prefeito, o senhor é líder do meu grupo político, o grupo político que eu faço parte por estar secretário, né? Mas eu gostaria de acompanhar um outro projeto de federal. O senhor permite? Claro, permito. Porque o prefeito é um prefeito que tem, acima de tudo, a democracia como essência de governo, né? Porque ele não governa com a chibata na mão. Não. Ele dá o direito das pessoas pensarem e agirem. Agora, é claro que as pessoas que estão sob o seu comando precisam pedir autorização a ele, como eu pedi. Não é? Então, menino, vá aprender a falar. Aliás, aí fica assim, são, são. Não sabe concordância verbal, sabe? São. Vão estudar, meninos. Vão estudar para poder falar em rádio. Então, meus amigos, a oposição de Itabaiana comete mais um erro estratégico. Estão dizendo que, olha, o prefeito vai demitir. Não é nada disso. O prefeito, na data certa, vai realizar um concurso público. Aliás, o único prefeito da história de Itabaiana a ter realizado 2 concursos públicos. E não demitiu ninguém. Não é verdade? Como quem demitiu, assumiu, demitiu quase 600 pessoas. De uma vez só. Quantos pais e mães de família passaram necessidade? Ficaram desempregados de uma hora para outra? Porque a administração municipal não teve responsabilidade e respeito a essas famílias. Então, meninos, continuem atirando, porque o tiro de vocês, todas as vezes, é contra a culatra. Porque vocês defendem quem tem rabo de palha. E quem tem rabo de palha não deve tocar fogo no rabo dos outros. E o patrão ou os patrões de vocês têm os 2 rabos de palha. Portanto, meninos, aprendam a fazer crítica. Aprendam a fazer crítica. Aprendam a fazer marketing, porque o marketing que você faz só serve contra quem lhes paga o salário. Tá certo? Tá. Eu não dou nem cartaz. Nem eu. Nem eu, viu, minha filha? Não dou nem cartaz. Minha filha, como é, minha filha? Diga aí. Eu não dou nem cartaz. Meu Deus. Diga de novo aí, como é? Eu não dou nem cartaz. Meu Deus. Pois é. Tem rabo de palha, quer tocar fogo no rabo dos outros. Não adianta, não dá. E ainda contrata meninos que não sabem para onde vai comunicação. Tá? Continue atirando, porque o tiro da maldade sempre atinge vocês. Boa tarde, Sergipe. Carlos Ferreira, a voz. Por amor, que nós estamos aqui com verdade, com decência, com nível acima de tudo, buscando fazer jornalismo profissional. Encontrei agora a dona Adélia e a dona Andréia. Você voltou, graças a Deus, me deram um abraço ali em frente à lotérica. Muito obrigado, dona Andréia, uma senhora de idade. Muito obrigado, de coração. Estamos aqui com fé em Deus e haveremos de ficar durante um longo tempo, porque nós confiamos em Deus. Quando se dá um tiro no próprio pé?